Olá, estamos ao vivo pela TV Câmara e pela página da TV Câmara no Facebook. E neste encontro estamos recebendo o vereador Nor Bueno, o diretor do Sindicato dos Empregados do Comércio de Novo Hamburgo, Vitor Gatelli, e o secretário da Associação dos Moradores do Bairro Canudos, Carlos Mosman. Você pode participar também do nosso programa, mandando mensagens pelo WhatsApp, pelo número 993880-4116, ou nos comentários da transmissão pelo Facebook. Boa tarde, senhores. Boa tarde, vereador. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, Vitor, Carlinhos, aqui do funcionário da Câmara. E te agradecer também por mais um convite para a gente fazer esse domínio público aqui na Câmara, convidando os meus convidados, foi o Vitor e o Carlinhos. Perfeito. Então, posso chamar de Carlinhos também? Eu chamo de Carlinhos sempre. Então tá, Carlinhos, prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, é um prazer e convite muito gentil do Nor, vereador Nor. A gente tem trabalhado em algumas coisas juntos lá em Canudos, já está um grande apoio, né? E também essa oportunidade de vir falar com o nosso público através do canal da Câmara de Vereadores. Perfeito. Nosso ex-vereador também, né? Sim. Vitor Gatelli, prazer tê-lo aqui conosco. Sim. Fui suplente, Jaime, boa tarde. Boa tarde aqui à audiência, Nor, Carlinhos. Agradecer essa oportunidade que o Nor traz para a gente. E vendo o trabalho que o Nor tenta fazer, eu lembro de algumas coisas que a gente também tentava, que era estar próximo da comunidade. Nem tanto na tribuna, mas perto do povo. Então, que é onde as coisas acontecem, né? Então, vejo com alegria aí o esforço do Nor e agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Bom, senhores, hoje está acontecendo uma paralisação no nosso país, então começa o programa pela questão factual. São dois principais motivos, uma é a questão dos cortes na educação e a reforma da Previdência. Eu gostaria de saber de vocês como vocês veem esse momento no Brasil. Carlinhos, vamos começar de lá para cá? Vamos lá. Bom, eu entendo que, assim, esses cortes na educação, na verdade, não são bem cortes, eles chamam de contingenciamentos e tem alguma confusão de números, né? Mas é uma redução no investimento. O importante é esse, assim, é uma redução no investimento depois de uma série de reduções nos investimentos. Quer dizer, as nossas escolas aqui em Novo Hamburgo estão sentindo essa falta de recursos já antes, né? Porque o governo federal cortou uma série de investimentos que faziam na educação, isso já no governo Temer, né? Então, agora, esse novo governo do Bolsonaro, ele faz uma redução em cima de algo que já foi reduzido. Então, na verdade, nós estamos perdendo muito recurso em educação. E a questão essencial é a seguinte: um país, a base do desenvolvimento de um país, quando alguém fala que quer um país desenvolvido, é a educação, gente, ainda mais no tempo de hoje. Nós vivemos hoje numa era que se chama era do conhecimento, né? Em que o conhecimento é o principal investimento, porque todo o resto se vai. Agora, um povo que tem educação, que tem uma base de educação, que tem conhecimento, e mais do que isso, que sabe buscar conhecimento, isso ninguém tira, né? Capital, investimento, isso tudo, como diz na Bíblia, né? A ferrugem corrói, o ladrão leva, mas o conhecimento não. E é isso que é o mais importante que nós estamos perdendo. Nesse sentido, então, eu sou muito favorável à greve. Quanto à Previdência, é outro assunto mal discutido. Existe problema da Previdência? Sim, existe. As pessoas estão vivendo hoje muito mais tempo que viviam antes, né? Então, existe uma necessidade de rever as fontes de financiamento. O problema é que, de onde estão tirando tudo, né? Do bolso de quem menos tem. Do bolso de quem vai ser o mais prejudicado? Aquela pessoa, nós estamos numa crise de desemprego, como é que a pessoa vai fazer para contribuir com a Previdência? Quem vai realmente, com essas regras, conseguir se aposentar?
Perfeito. Vitor Gatelli, por favor. Eu começaria também falando pela educação, que é a base de toda a sociedade, e nos motiva hoje a ter estado na rua na parte da manhã, lembrando, por exemplo, que as nações mais desenvolvidas da Europa, Alemanha, França, Inglaterra, Noruega, Suécia, Finlândia, se sabe que as populações desses países, mais de 50% da população desses países passou por uma universidade. Então, o conhecimento gera progresso. E gratuita, não é? Nesses países. Bom, não vou nem entrar no mérito de quem pagou, mas o fato é, mais de 50% do povo destas nações frequentou uma universidade. E aqui no Brasil, o percentual de brasileiros que já conseguiu passar pelo curso superior se aproxima dos 10%. Tá? Então, é um índice baixo perante o resto do mundo. Uma população de 200... É 10%, é pouca gente. É pouca gente qualificada, né, para gerar pesquisa, conhecimento, renovação, enfim. Quando a gente fala de indústria 4.0, de tecnologia, né, isso tudo passa por pesquisas, por novidades, por desafios. E no momento que tu corta os investimentos na educação, tu está cortando o futuro do país. Assim como está cortando o futuro do país também quando fala da Previdência. Sim, é verdade que a gente está tendo uma população que envelhece um pouco mais, mas é uma população que começa a trabalhar mais cedo, Carlinhos, em relação a essas nações que eu citei antes aí. E eu tive a oportunidade de participar de um curso que técnicos da Previdência ofereceram por 2 dias, onde os caras abriram assim tudo que arrecada e tudo que gasta. Mas rapidinho eu queria resumir 5 coisas que nos apresentaram lá, que seriam os problemas da Previdência, que vai para além da questão da idade que o Carlinhos trouxe aqui. Primeiro, todos os governos, todos, na história da Previdência, tiveram o mau costume de pegar do caixa da Previdência e pagar outras coisas. E esses técnicos foram citando Itaipu, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, a construção de Brasília. Teve dinheiro do caixa da Previdência da época emprestado para lá para depois vir a ser devolvido, coisa que não aconteceu. Então, primeiro grande problema, o uso dos recursos para outras finalidades. Sim. Depois, as isenções fiscais. Aqui no Vale dos Sinos, muitas indústrias têm isenção na cota patronal da Previdência. Por que isso? Para ajudar que o nosso calçado possa competir um pouco com a China. Bom, isso tem uma importância. Agora, qual é a importância do governo ter liberado algo em torno de 1 trilhão em impostos, isentando petrolíferas multinacionais ao explorarem o pré-sal aqui na costa brasileira? Tá? É o mesmo trilhão que diz que queria economizar com a reforma da Previdência. Então, isso precisaríamos discutir, as isenções. Depois, a sonegação. Né? Empresas que descontam dos funcionários, não repassam para o caixa. JBS é uma grande sonegadora e a lista por aí vai. Muitos, para deturpar esse assunto, falam que são créditos podres, porque ali tem empresas que já faliram, mas um dia elas foram empresas saudáveis. E o governo não teve a eficácia necessária, a eficiência para cobrar, como não está tendo agora. Ontem a gente ouvia que nos últimos 20 anos o número de fiscais caiu algo assim em torno de 6 mil para 600 na Previdência. Então, cobra mal, desvia, não vai atrás do sonegador. Né? E por fim vem a fraude. Aquilo que talvez as pessoas que nos assistem têm para contar, do vizinho, que isso, que aquilo, do exame falso. Né? E não podemos esquecer dos altos salários. Juízes, políticos, militares, aposentadorias de 30, 40, 50 mil de pessoas que não contribuíram para o caixa. Então, sim, esse assunto precisaria ser muito mais discutido e, sim, algumas coisas precisam ser ajustadas, a gente reconhece. E por tudo isso, pela educação, pela previdência, pelo futuro, né? Seja pela escola, seja pela velhice, a gente esteve na rua hoje pela manhã causando algum transtorno para chamar a atenção do grande transtorno que nos aguarda com essa reforma da Previdência, se não for discutida adequadamente
pelo povo, pelo parlamento, e que a gente não fique só com alguma manchete solta por aí que isso vai gerar emprego. Não é verdade. Assim como não foi geração nenhuma de emprego com a reforma trabalhista. Então, Perfeito. me perdoa se eu me Vamos falar alonguei, depois, né? Mas vamos me falar perdoa depois se eu me sobre... alonguei, mas eu penso que Sim. tudo isso tinha que fazer parte um pouquinho mais do conhecimento do nosso povo. Sim. Estaria muito mais gente na rua protestando, tivesse uma ideia melhor do que nos aguarda com essa reforma. Perfeito. Vereador Norbueno, a situação do país, que está hoje, né, em momento de mobilizações, paralisações, todos os 27 estados, mais o Distrito Federal. Ele traz uma preocupação bastante para nós, assim, eu até vou fazer umas perguntas, assim, focado mais ao Vitor, que a gente sempre chama o Vitor Catel, mas a gente sempre chama o Vitor, como diretor do Sindicato dos Comerciários. O que você vê para o nosso município hoje, tudo esse corte da educação, corte do governo federal, todos esses cortes, o que vem trazer esses empregos nossos para as lojas, assim, o que você vê hoje do comércio, é muita indenização dos nossos funcionários, muita gente desempregada no nosso município de Novo Hamburgo, ou você acha que deu um crescimento agora nesses 6 meses do outro governo que é o mencionado? Não, o que a gente sabe é que o desemprego vem aumentando. Há uma crise posta, né? E que técnicos dizem que no curto prazo isso não vai mudar. E esta reforma trabalhista, ela mudou 200 dispositivos dos 900 que tem na CLT. Claro que é para o conjunto de todas as classes de trabalhadores, né? E ela vem assim muito no sentido de precarizar. Trabalho intermitente. Para nós do comércio, mudou um item lá na reforma que diz assim que nem tudo aquilo que o vendedor vende poderá ser considerado salário como contrapartida. Então, tem uma rede de lojas aí que em São Paulo começou a pagar para os seus vendedores em 5 cidades, contratando esses vendedores, apresentando o seguinte: você vai ganhar comissão, mas aqui nós pagamos vale-refeição, R$ 240 por mês para você. E é o que nessa rede os trabalhadores ganham aqui em Novo Hamburgo também. Só que se tuas vendas forem boas, o teu vale-refeição poderá chegar a R$ 800. E vale-refeição não conta para o 10º, para as férias, para o fundo de garantia, para a aposentadoria. Então, é um item precarizante que, sim, mexe no 10º, nas férias, coisa que a gente dizia antes da reforma e que muita gente veio ao público dizer, não foi bem assim, mas é bem assim. E tanto é que já tem empresa praticando isso. Tá? E no momento que tu precariza as relações de trabalho, tu gera uma roda para trás, menos gente gastando, menos dinheiro circulando. Então, é um pouco isso a nossa visão do que, pelo menos por enquanto, essa reforma trouxe. Né? Não sei se o Carlinhos diria algo mais. Né? Antes da manifestação do Carlinhos, é que se dizia, né, com relação à flexibilização das leis trabalhistas, que o empresariado, pelo menos parte, né, da sociedade, e aí vamos especificar o empresariado, acreditava que haveria uma melhora na economia e também se geraria, né, por parte da população, acreditava que essas mudanças trariam novos empregos. Hoje, acredito que estamos com 14 milhões de desempregados. Né? É um número que eu ouvi ontem, 14 milhões. Pois é, o que aconteceu, né, de lá para cá, desde essa mudança? Carlinhos, você te manifestasse agora. O que acontece é assim, ó. Quando esse pessoal está falando de desenvolvimento econômico, eles estão falando em desenvolvimento econômico pensando no negócio deles. Né? São poucos os que conseguem ver as coisas mais amplamente. Né? Então, muito empresário pensa assim, eu vou economizar em mão de obra, portanto eu vou ter mais lucro. Ok, está pensando no seu negócio. Só que quando isso se espalha pelo país inteiro, né, ele vai perder clientes. Então ele não vai ter mais lucro, ele vai ter mais dificuldade. Né? É o que está acontecendo aqui. Salvo num quesito, quando tu trabalha para exportação. Né? Novo Hamburgo era uma cidade que, por muito tempo,
ia bem quando o Brasil ia mal. Por quê? Porque o Brasil indo mal, né, o dólar ficava mais caro e se vendia mais sapato. Então aqui a gente tinha a ilusão de que o país ia bem porque a nossa cidade, nossa região ia bem em função disso. Como agora o que o Brasil exporta não é mais sapato, porque tem a competição de outras mãos de obras baratas, né, agora a exportação ela beneficia basicamente o agronegócio e a exportação de commodities, de minério, ferro, ouro, sei lá o que mais vende, né? Bom, isso é concentração de renda na mão de poucos, né? Esses poucos aí, eles não precisam gastar e nem vão gastar com coisas produzidas no Brasil, eles vão comprar de fora, né? Dos próprios chineses, dos americanos e tal. E aí é que está a grande armadilha que nós estamos caindo. E ainda se diminui recurso em educação, né? Então, nós vamos virar um exportador de produto agrícola e de minério, né? E água, e petróleo, que eles estão de olho. Bom, para quem está de fora do Brasil, para o investidor fora do Brasil, né? Quem se interessa pelo Brasil? Aquele que quer essa nossa riqueza para levar embora, de fato para levar embora, né? Não resta para a população. Então, essa política econômica, né, ela é muito boa, né, para quem está trabalhando nessas áreas, né? Agora, ela deixa o povo, a população brasileira, a nação brasileira, né, abandonada. A consequência vai ser nós morarmos num país rico, cheio de miseráveis. Isso não é... O Brasil não é um chão, uma terra onde se planta e de onde se extrai minério. O Brasil é um país que é feito de gente. E para o povo brasileiro, esse sistema econômico aqui é um desastre. Está visto, as pessoas sentem na carne, no dia a dia, né? Falei ontem com um evangélico amigo meu, e ele disse assim, a gente sempre tinha aquela coisa assim, a gente fazia, os fiéis todos reuniam rancho, arroz, sei lá, quilos de feijão, essas coisas e tal, para distribuir para as famílias mais pobres. O que está acontecendo? Bom, quem antes doava não está mais conseguindo doar. Alguns até estão começando a precisar. Os que precisam são cada vez mais. Nem a caridade mais está dando conta. Nem a caridade. Esse é o problema real do Brasil. Bom, Gatelli, como sindicalista, então, essa questão da flexibilização e o impacto dela na sociedade? Pois, os números que a gente costumava ter no nosso sindicato, a gente não tem mais, porque uma das coisas que mudou foi de que o empregador não precisa mais ir até o sindicato na hora de desligar o seu funcionário, né? Então, a gente perdeu um pouco a noção se piorou muito, menos, ou mais, ou melhorou. Então, a gente ainda acompanha os dados do CAGED. E o que a gente tem visto no CAGED é que o desemprego aumentou, né? Se a gente inclusive der uma na volta, nossa região. E aí, se a gente der uma volta pela cidade, a gente vai perceber que o número de pedintes nas ruas também está aumentando. O número de ambulantes nas sinaleiras vem aumentando. Isso é sinal que o emprego formal não está se mantendo. Tá? Então, são coisas que a gente percebe, mas que eu não saberia quantificar. Tá? Ouvi ontem um número genérico, 14 milhões de desempregados. Mas quantos são em Novo Hamburgo? Não saberia te dizer. Quantos desistiram de procurar emprego? Se estão nessa conta, se não estão. Sim. Então, tem mais isso, é uma equação... Tem a questão dos que não procuram emprego, sim, que não entram na contabilidade. Né? Então, essa equação ela acaba sendo assim, complicada para o nosso dia a dia. Né? É quase dizer assim, não, uma questão para um especialista, para um economista, para um sociólogo, alguém que se debruça sistematicamente em cima dos números. Mas o que a gente vê com clareza é que esta reforma, a reforma trabalhista, ao contrário da propaganda feita, ela não trouxe crescimento,
ela trouxe desalento, desemprego, precarização, salários menores. Como exemplo, eu dei a questão do comissionado, que já começou a acontecer. É uma perda irreparável. Perfeito. Vereador Nor, um ponto para os nossos convidados. Se aprovar toda da reforma da Previdência, o que vocês vê, pode ser para o Carlinhos e para o Vitor, o que vocês vê a manter o sindicato todo na nossa região, que é o Vale do Sino, como vão se manter com esses prédios, como o sindicato, tem um exemplo, o sindicato do calçado de Novo Hamburgo, tem um baita de uma estrutura ali. Como é que eles vão fazer para manter-se, vocês, como ter o sindicato do comércio também? O que vocês veem hoje, daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que vai ser do sindicalista, como é que vão fazer para sobreviver, pagar a luz, a água desses prédios e coisa? Entendi. Não, posso falar um pouco pela nossa categoria, de que ao longo dos últimos 50 anos, a gente construiu lá, apoiado por assembleias, onde tinha bastante gente participando, e a gente tinha lá uma assistência médica, uma escola de educação infantil, uma piscina térmica, né? Na nossa clínica médica lá chegamos a atender 1.000 pessoas por mês. Dentista, gineco, pediatra, um mini posto de saúde, né? E o trabalhador ia lá e ele apresentava uma coparticipação de R$ 7,00 para ter acesso a isso, subsidiado com o imposto sindical. E eu não tenho problema nenhum em dizer que ano passado, em março, com o imposto sindical, o nosso sindicato arrecadou em torno de R$ 130 mil. Neste ano, agora, 2.500. Significa que a maioria das pessoas escolheu não pagar, o que é direito do trabalhador, e foi apresentado na propaganda da reforma trabalhista. Olha, nós temos que gerar emprego e você não precisa mais pagar o imposto sindical. Isso apareceu várias vezes no Jornal Nacional. E isso colou na sociedade, né? O que a gente está vendo agora é o desemprego e as entidades sindicais, sim, numa crise financeira, vendendo patrimônio. E temos que voltar a um status, a um comportamento anterior à criação da CLT. O imposto sindical obrigatório, ele entrou em vigor no nosso país junto com a CLT em 1943. Até aquele momento, existiam sindicatos. Os sindicatos aparecem no Brasil no início dos anos 1900, fim de 1890, 1900. E existiam pela boa vontade dos trabalhadores, né? Que viam ali a ferramenta de melhorar a sua condição de trabalho. Numa vertente anarquista. E eu estava me lembrando disso hoje de manhã, quando em Porto Alegre a polícia teve confronto com os sindicalistas nas garagens de ônibus. Antes da criação da CLT, havia muito isso, né? E para lembrar, o que a gente comemora no 1º de maio? Um momento de confronto entre patrões e empregados, com gente morta. No Dia Internacional da Mulher, um confronto entre empregadas e patrões, que pessoas morreram. Uma questão resolvida no conflito, não no diálogo. Então, quando a corda espicha demais, ela arrebenta para algum lugar. Então, sim, os sindicatos, de uma forma geral, passam um momento de dificuldade e, para sobreviver, vão ter que voltar às práticas anteriores à criação da CLT. Conversar com os seus e dizer, olha, te associa, contribui por isso, por aquilo, né? Eu diria assim, salário mínimo do comércio em Novo Hamburgo se aproxima dos R$ 1.300. O mínimo do governo, R$ 998. Qual é a diferença entre um e outro num mês? R$ 300. O que você prefere? O salário com o sindicato ou o salário sem? Bom, então, se tu prefere este, te associa e ajuda a manter a tua entidade, né? Então, esse é o caminho que nós, dirigentes sindicais, vamos ter que trilhar, né? Conversar mais com as pessoas, tentar chamar atenção para essa importância, para continuar sobrevivendo. Ou fechar a porta e ir para casa, né? Que é o que resta. Carlinhos. Muito sindicato vai fechar as portas. Muito sindicato vai fechar as portas. E aquilo que acontecia, parecia ser normalmente, né? Que o sindicato ia lá, negociava com os patrões,
isso vai desaparecer. Isso tende a fazer com que os salários caiam, né? E acho que isso vai fazer com que, mais adiante, as pessoas comecem a recriar os sindicatos. Acho importante eu dizer uma coisa, Carlinhos, ainda, que em Novo Hamburgo, 60% do trabalhador do comércio ganha o piso estabelecido em acordo coletivo, o piso do comércio, aí na casa dos 1.300. Então, de 60%. de cada 10 pessoas, eu desafio a andar por aí, farmácia, mercado, loja, o que for, e perguntar. De cada 10, 6 vão responder, eu ganho o piso do comércio. Tá? Então, deixando de existir o sindicato, sim, vai haver uma precarização aí também. O que também, menos dinheiro circulando, menos isso, menos aquilo. Tá? Então, é isso, na verdade vai acontecer isso, vai haver um empobrecimento do trabalhador em função das dificuldades que os sindicatos estão enfrentando, né? Até o momento que as pessoas comecem a recriar ou assim, voltem a dar força ao seu sindicato, comecem a entender a importância que ele tem e comecem a fortalecer o seu sindicato, né? Tem um problema no meio desse caminho, né? Com a crise do desemprego, né? As pessoas ficam com mais receio, né? Mas ou se unem os trabalhadores, ou se ficar cada um por si, foi-se. Posso contar uma história de onde é que apareceu a palavra greve? Claro, fica à vontade. A palavra greve era uma praça na cidade de Paris, lá em 1700 de antigamente. Nessa praça, as pessoas, os trabalhadores se reuniam e ficavam lá, né, esperando virem patrões para contratar o trabalho deles, né? O que acontecia? Quando os trabalhadores não conseguiam se acertar com os patrões, né, eles diziam, vamos para a greve, porque na greve, a praça da greve, né, eles podiam se reunir e se combinar, né, e dizer, não aceita por menos de 100, eu também não vou aceitar, vamos, né? Eles se organizavam para negociar em conjunto com os patrões dos seus salários, né? E por isso que essa palavra, daí que veio a palavra greve, que queria dizer simplesmente, vamos sair da fábrica ou da empresa, vamos lá para a praça e vamos conversar e se combinar entre nós para poder... Né? Interessante, eu não conhecia essa história. É isso, esse é o sentido. Greve significa organização. Perfeito. em meio à balbúrdia, às vezes. Lembramos que você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 99-3880-416, ou mandando mensagens pelo Facebook. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fiquem conosco. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu sou aquela pessoa que acordo disposta para tudo, sempre ativa. Meu nome é Maria das Graças Moura de Souza, tenho 62 anos.
A estimativa do IBGE é que daqui a 50 anos nós temos um país com a população, em sua maioria, de idosos. Faço minhas atividades durante o dia, começo a caminhada e faço as atividades de casa, passeio. Um idoso que se cuida, ele tem uma saúde melhor, ele tem uma vida melhor, ele tem um sono melhor. Comecei a caminhar, achei que não estava dando jeito, aí comecei a pedalar. Hoje eu chego a pedalar assim 3 horas diariamente. É importante a saúde do idoso, ele ter o convívio social da maneira como ele consegue. Saúde para mim é tudo, né? Porque a pessoa sem a saúde não é ninguém, né? A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação do vereador Nor Bueno, do diretor do Sindicato dos Empregados no Comércio de Novo Hamburgo, Vitor Gatelli, e do secretário da Associação dos Moradores do Bairro Canudos, Carlos Mosman. Bom, Carlinhos, vou começar por ti esse bloco. A reabertura do Teatro Municipal que está fechado há mais de 3 anos, né? O que houve com esse importante equipamento público? Na verdade, não há mais de 3 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio? Porque eu era secretário de Cultura até o final de 2016, né? E o teatro estava aberto até o final de 2016. Até o final da gestão do Lauerman. Né? Na verdade, estava previsto que ele fecharia. Né? A previsão que nós tínhamos na época era de que isso seria lá por uma coisa de 6 meses, né? Porque tinha obras complementares a fazer em função da exigência de proteção, segurança. PPCI, né? PPCI. Proteção contra incêndio, coisa que ficou muito forte, muito marcada depois daquele caso lá em Santa Maria. Até como aquele episódio de Santa Maria aconteceu, tinha sido reformado o teatro, na gestão da Anita de Oliveira, como secretária de Cultura, né? E aí aconteceu esse problema lá em Santa Maria e se criaram novas normas, então tinha que ser feitas novas obras no teatro, algumas nós fizemos sem precisar fechar o teatro. E havia um complemento necessário que se previa que seria necessário 6 meses. Fechado, totalmente fechado. Fechado. Aí assumiu o atual secretário de Cultura, o Ralph, que eu acho que é um cara dedicado à cultura, né? À nova administração. E, bom, eles refizeram projetos, refizeram processos e tal, e em algum momento se atrapalharam. Não tem informação muito precisa, porque até não gosto de entrar nesse assunto, porque sim, é outro que está cuidando. Quem cuidou antes tem que ficar mais modesto, né? Mas o que eu tenho informação é que a empresa que ganhou a licitação para fazer a obra, né, ela está sem condições de fazer. Né? E qual a importância desse equipamento para a sociedade?
é extremamente importante. É um teatro onde a arte de Novo Hamburgo pode, vamos dizer assim, se desenvolver, florescer. É um espaço efervescente, né? Assim, aí muitas vezes as pessoas acham que cultura não é importante, né? Mas cultura é junto com educação, né? E a história de Novo Hamburgo, nós só tivemos desenvolvimento econômico em Novo Hamburgo porque nós tínhamos educação e cultura. E tínhamos muita cultura, porque nós tínhamos aqui em Novo Hamburgo a única fábrica de órgãos do Brasil. Da América do Sul. Né? Da América do Sul. Gente, isso é muito importante. Tem muitas igrejas que ainda usam. Eu, enquanto balconista da Ferragem Weissheimer, vendia alguma coisa lá que era usada nessa fábrica. Nós tínhamos uma fábrica de molduras que era a maior de todo o Brasil. Peales. Por quê? Nós estamos ficando velho, Carlinhos. Mas tinha isso porque as pessoas se dedicavam. Se não tivesse nenhum pintor aqui no Novo Hamburgo, não existiria uma fábrica de molduras aqui. Né? Mas nós tínhamos e temos ainda excelentes pintores, né? Chefão da história, hoje nós temos o Marciano Schmitz, né? E outros pintores excelentes. Isso é importante. Uma a mesma coisa se no faz teatro. Com homens e livros. É isso. Mas, enfim, né? Outra coisa importante, esse teatro, ele surgiu de um movimento popular, né? Que exigiu a construção desse teatro, desse centro de cultura. A Câmara de Vereadores, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, né? A previsão que existia lá por 1970 é que ela seria construída lá, onde hoje está o Centro de Cultura, né? E o movimento cultural levantou a demanda que não, antes da Câmara é mais importante o teatro. Na época, os vereadores concordaram para ver a importância que se dava à cultura na cidade. Sim, a questão naquele momento, é um recorte daquela época. Né? E hoje me parece que não estão se dando conta dessa importância. E uma localização estratégica também, bem no centro. Né, bem no centro. É um bom lugar. Em frente à praça, 20 de setembro. Né? Então, assim, aí eu vou falar da minha gestão, porque eu acho importante, não por ter sido minha, mas porque é importante. A gente criou um sistema de gestão da cultura com participação dos artistas, através do Conselho de Política Cultural. E esse conselho é que determinava, vamos dizer assim, as prioridades dos investimentos, né? De parte dos recursos, não de todos, mas de uma parte importante. E esse conselho determinou, entre um dos projetos a fazer com dinheiro público, que seria assim, o teatro financiar a participação de artistas locais, né, nesse teatro. Né? Bom, isso está bloqueado há 2 anos e meio. Né? E vai ser 3 anos, porque vão fazer licitação agora, até essa licitação entrar em operação, já se vai mais meio ano. Né? Então, teatro talvez no ano que vem. Bom, temos uma ainda, né, por fazer e uma que está sendo executada, que é a obra no centro de Novo Hamburgo. Essa obra que impactou diretamente na atividade de comerciantes e comerciários. A partir do término previsto, né, Vitor Gatelli, qual é a tua ideia, assim, quais as expectativas, tanto, né, do patrão quanto do empregado? Tu fala da A partir da revitalização do centro. Ou seja, a revitalização trouxe um impacto que não foi positivo, porque diminuiu um pouco a questão da circulação. Mas vocês vão ter quem trabalha nessa área vai ter uma área totalmente remodelada. Sim. Eu considero importante que o centro esteja bonito, agradável, que as pessoas tenham vontade de ir até a praça, né? O povo que mora no centro poder descer do seu apartamento e ter um ambiente agradável por ali. Assim como no bairro também o povo precisa ter uma praça agradável para ir com os seus. Né? Então, a expectativa nossa é de que isso ajude de alguma forma. Mas o comércio da nossa cidade, ele está expandido. Né?
Se você andar aqui a Rua Bartolomeu de Guzmão, tu encontra lá lojas que tem aqui na Pedrosa, a Oscar Horn, a Ícaro. Tu vai na Rua México, na Santo Afonso, na Rua Rincão, né? No limite em Primavera ali, também tem uma rua. Primavera, na Rua Oswaldo Cruz tem alguma coisa. Existem 300 mercados na cidade. Bom, eu posso vir para o centro num hipermercado. Né? Então, o comércio na cidade ele está bem diversificado. Mas o fato é que esta obra, ela trouxe transtorno. Ia para alguma loja lá no centro, aquela pessoa que de fato, bom, é ali que eu quero ir. Porque não dá vontade, quem dirige, e a gente precisa ser franco nisso, eu vou lá, onde é que eu vou estacionar, vou caminhar, tem tapume, né, barro às vezes. Né? Então, o comerciário e o comerciante estão aguardando com ansiedade a conclusão. Enquanto gestor da cidade e do volume de dinheiro que ali vai, talvez a gente também pudesse se perguntar, era a coisa mais importante a se fazer em Novo Hamburgo agora? Né? A gente tem carências, por exemplo, em saneamento, drenagem com esses alagamentos. Né? E é uma questão. Cada prefeito quer deixar a sua marca, né, na sua administração. Mas é uma coisa que eu me pergunto, era a coisa mais importante a ser feita? Né? Sim, vai ficar bonito, agradável, mas a cidade tem lá seus 245, 250 mil habitantes e outras carências também. Né? Então, fica isso de reflexão para o cidadão que nos assiste. Né? Tem nosso programa, ele está assim caminhando para o final, mas tem uma questão que o vereador Nor me colocou sobre a questão do extravasor lá da Ícaro, né? Eu tinha alguma coisa para falar sobre a obra do extravasor e o impacto dele na região ali, após o extravasor. Esse é que o secretário da Associação do Morador é muito cobrado, sempre eu e ele temos falado junto com a Associação do Morador do Bairro Canudos, e essa preocupação foi o primeiro fato que os Tuxer, depois que eles assumiram a associação, foi sobre o alagamento que dá naquela região que a gente sabe, a gente mora ali há 30, 40 anos, e não existia alagamento da Dom Cavalcante até o Aeroclube, aquela região ali do Alto Uruguai, Mercado Alto Uruguai, aquelas invasão de água assim da Getúlio Vargas, na Vila Quipringa está resolvido o problema, não dá invasão, mas daí pegou toda aquela invasão da Vila Iguaçu, a Vila Iguaçu, a Vila Aeroclube e a Getúlio Vargas. Então, gente, antigamente a gente sabia que demorava muito, que a água se espalhava muito, que as enchentes que dava, as águas ficavam na Ícaro. Hoje salvaram aqueles moradores da rua Ícaro, então quem está com problema é nós que moramos naquela região ali, daquele lado da Dom Cavalcante até a Avenida dos Municípios, que está, cada chuva que dá, essas chuvas pesadas assim que deu, que eu tenho dizendo com certeza que eu achava também que o extravasor da rua Ica ia ter umas comportas lá na Canudense, que ia largar água por gravidade para nós, e assim não. Ela canalizar aquela água, aquele arroio e incluir no pampo, e aquilo bombardeou todos nós lá. Em 20 minutos nós estamos no meio da água, nós temos muito cobrado naquela região nossa. Então, até que tinha vereadores que falavam que em 2017, sobre a obra, que ia matar todos os coitadinhos afogados d'água. Hoje está acontecendo, mas só que as coisas não tem um dia após do outro, né? Mas nós temos sofrendo com isso aí lá naquela nossa região. E eu sei que é uma obra que fez do nosso governo, foi e buscou, que a gente, até hoje, a gente está trabalhando essa administração, na realidade, no meu ponto de vista, mais estão cortando fita, que estão fazendo as coisas que não vi de onde que foi, não buscaram nada no governo federal ainda, e nós estamos trabalhando com a obra que foi nossa, um dia ou outro vai fazer, a mesma coisa que essa do centro também, é um problema, mas um dia ou outro ia ter que ser feita, da Rua Ica também, um dia ou outro tinha que ser feito, mas não fazer como eles fizeram, o projeto, não sei como os engenheiros fizeram esse projeto, porque eu acho, no meu ponto de vista, e todos os moradores acham que depois que os trabalhadores da Rua Ica canalizaram o Arroio Peri, bombardearam nós na Vila Iguaçu e Getúlio Vargas e Aeroclube. O povo está sofrendo com isso. O Vitor Gatelli foi diretor de esgotos pluviais da prefeitura, né, Vitor? O que tu tem a falar sobre isso? Eu quero pedir desculpa por estar rindo aqui. E sim, eu tive por uns meses, coisa de 90 dias, nesse setor, na prefeitura. E
E me lembro do meu antecessor no cargo lá. E ele dizia assim, toda ação gera uma reação. E eu estou rindo porque lá no nosso sindicato, no bairro Oswaldo Cruz, por causa de uma transportadora que se instalou ali perto, e um pequeno arroio que cruza por ali foi canalizado, o nosso salão de festa lá alaga a cada chuvarada. Tá? Então, uma obra da canalização. Uma obra de 50 metros. Antes a água chegava ali e até alagava o terreno que era baldio. Né? Agora não mais, porque foi canalizado o imóvel do proprietário lá, esparramaram o brita por cima e virou o estacionamento de uma transportadora. Então a água que ia para ali não vai mais, ela fica lá no nosso pátio. Né? Qual é a obra que vai nos ajudar? Né? Bom, uma obra que vier a ser feita lá para nos ajudar vai trazer a água aqui para o lado do Tumeleiro, que é para onde vem a água que sai lá do Primavera. Cruza por baixo da BR e tal. E assim a gente vai indo, vereador. A construção do Platinum iFashion Shopping, às margens do Arroio Luiz Rau. Queria convidar a população a caminhar lá e ver quão próximo do arroio é a pista por onde saem os carros da clientela que vai lá no shopping. Era uma área alagadiça. Hoje, lá no bairro... Uma bacia de contenção, mais ou menos. Hoje, lá no bairro Petrópolis, lá para os lados da Rua Holanda, quem conhece lá o ginásio do Chinesão, né? Toda aquela área lá hoje alaga. Né? Porque ali na área do shopping, a água que se acumulava ali fica represada lá em cima. E é o caso que o vereador Nor traz da Rua Ícaro. Resolveu um problema da esquina ali da Rua Ícaro com a Vitor Hugo Kunz, que era uma área de muito alagamento nas chuvaradas, vinha lá de Campo Bom e tal. E né, para onde vai essa água? Agora está acontecendo uma outra obra nas imediações lá da FENAC, na 3 de outubro, que vai resolver um problema ali, mas vai criar outro lá embaixo na Santo Afonso, na Palmeira, para aqueles lados lá. E assim a gente vai indo. Penso que os técnicos da nossa prefeitura, olhando um mapa da cidade, precisariam dar continuidade a um projeto que se iniciou lá atrás, que era a construção de bacias de contenção em lugares estratégicos aí da cidade. E eu fico indignado também com a nossa administração nisso, porque lá no Petrópolis se começou uma bacia dessas e não se deu continuidade. Né? Os moradores lá estão esperando por isso ainda, assim como esses que o Nor traz aqui. Então, quando eu me referia do dinheiro gasto na revitalização do centro, já apareceu aqui um problema sério. Quem é que gosta de ter água da chuva para dentro da sua casa? E aí que poderíamos perguntar, o que você preferiria? A solução, ou o começo de uma solução disto, ou o centro mais bonito? Então, como eu dizia antes, o gestor precisa ir estabelecendo as suas prioridades. Né? E o cobertor é curto. Né? O vereador falava no início das contenções do governo para com os municípios. Sim, os municípios todos estão arrecadando menos. Então, do que tem, a gente precisa ver, bom, qual é a prioridade e aonde eu vou beneficiar uma fatia maior da população. Enchente é um problema sério da nossa cidade. E à medida que ela cresce, que vem mais telhado e mais asfalto, né? Então, é uma situação. Não sou um técnico no assunto, mas o conhecimento empírico disso, que a água vai morro abaixo, né? E onde hoje não alaga mais, vai alagar em outro lugar. Né? Então, não precisa muito diploma para ter essa percepção. Então, não sei, Carlinhos. Nós estamos, sim, nosso programa está encaminhando para a parte final. Eu gostaria de aproveitar que estava com a palavra, que faça as suas considerações finais. Agradeço aqui a oportunidade. A gente espera ter contribuído de alguma forma para com a audiência do programa, que possam, quem sabe, pensar um pouco com mais profundidade nas questões que falamos aqui no início. Essa greve, a reforma da Previdência, a diminuição das verbas da educação flexibilização. E tudo mais, porque cidadania hoje parece que é uma coisa assim meio virtual atrás de um teclado.
Não, cidadania é mais que isso. A associação de morador, o olhar para a minha cidade, o lixo, onde eu coloco ou não. Então, provocar um pouco essa reflexão naqueles que nos assistiram hoje aí. Perfeito, obrigado. Carlinhos. Pois é. Esse assunto da água é o assunto que mais preocupa a gente na Associação de Canudos. Não precisei falar muito porque o Vitor explicou bastante, né? E é isso, no final das contas, qual é a prioridade do recurso do município. Mas tem um agravante que é muito importante. Isso eu gostaria de chamar a atenção das pessoas. E, além de todos os problemas que nós temos, tem mais um, que é a situação do meio ambiente. Assim, ó, até o ano 2000, isso é uma medição que foi feita lá em Campo Bom, na estação meteorológica de Campo Bom. De 1985, quando começou a ser medido, até o ano 2000, teve só um dia com chuva de mais de 100 milímetros em 24 horas. Só um dia, em 15 anos. De 2000 para cá, em 19 anos, foram 5. Dessas 5, 3 foram nos últimos 4 anos. Deu para entender? É uma tendência, né? É uma tendência e vai piorar. É um desequilíbrio ambiental. Isso é muito sério. Então, mais do que nunca, tem que rever os planos, tem que rever os orçamentos, as prefeituras têm que se acordar para esse fato, né? Tem menos dinheiro e assim, ó, o prefeito Tarcísio, quando prefeito, ele fez um projeto muito bom, né? De macro drenagem para que as águas escoassem, né? Só que esses projetos estão separados. Foi em 2008 que ele começou esses projetos. Ele saiu em 2012. Nos últimos 4 anos, nós estamos falando a partir de 2015. Ele já não era mais prefeito, os projetos que ele tinha encaminhado já estavam superados. A situação vai ficar muito pior. Então, a gente tem que rever esses dados e esses projetos. Perfeito. Obrigado. Vereador Norbueno, suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez o Carlinhos, o Vitor, o Jaime, de convidar aí, de marcar essa oportunidade, os funcionários aí da casa. E dizer para vocês, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite aí. Um abraço, um bom fim de semana para vocês. Obrigado pelo convite. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Norbueno, do diretor do Sindicato de Empregados do Comércio de Novo Hamburgo, Vitor Gatelli, e do secretário da Associação dos Moradores do Bairro Canudos, Carlos Mosman. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode também nos acompanhar pelo canal da TV, no YouTube e na nossa página no Facebook. Até a próxima sexta, com mais temas de interesse da comunidade.